tudo bem? Vamos começar o estudo de uma parte muito importante dos seus estudos no ensino médio, o estudo dos gases. Vamos tratar aqui de um assunto que está sempre presente na sua vida, o tempo todo, começando pelo ar que você respira, que também está no estado gasoso. Nosso objetivo nesta aula é entender o que significa estado gasoso, entender o conceito de estado de um gás, as variáveis envolvidas e como são medidas. O estado gasoso é um estado físico mais energético do que o estado sólido e do que o estado líquido, onde as unidades formadoras das substâncias estão mais afastadas. Há muito movimento. É um estado físico caótico. Devido ao afastamento das unidades, temos grande possibilidade de aproximá-las. Assim sendo, há grande compressibilidade e, ao mesmo tempo, grande capacidade de expansão. Isso faz com que o estado gasoso tenha volume e forma variáveis. Também devido a essa mobilidade das partículas no estado gasoso, resulta uma característica marcante deste estado físico da matéria. A forma e o volume de uma substância no estado gasoso pode mudar facilmente. É muito diferente dos estados sólido e líquido. Um exemplo fácil para você entender é o exemplo da água. No estado sólido, a água é uma pedra de gelo. No estado líquido, você ainda consegue determinar o seu volume, embora a forma será adaptada ao recipiente que você a coloca. Porém, depois que a água vaporiza, perdemos totalmente o controle sobre seu volume, quanto mais ainda sobre sua forma. As substâncias gasosas estão presentes no nosso dia a dia. O próprio ar que respiramos é uma mistura gasosa. Estão em nossas casas, no botijão de cozinha, no spray desodorante e também nos inseticidas. Estão também nos cilindros de gases comuns em hospitais e indústrias. Como o estado gasoso é tão variável, foi preciso definir 3 variáveis para representar uma substância no estado gasoso. Essas variáveis são a pressão, o volume e a temperatura. Chamamos de estado de um gás a informação destas 3 variáveis para uma substância no estado gasoso. As variáveis de um gás são, portanto, a pressão, o volume e a temperatura. Vamos falar um pouco sobre a pressão. A pressão representa a força que está agindo em determinada área de uma superfície. No caso das substâncias gasosas, a pressão será maior quanto maior for a quantidade de colisões das unidades gasosas com a superfície. Assim, num recipiente com, por exemplo, vapor d'água, quanto mais moléculas de água estiverem colidindo com a superfície, maior será a pressão. Logicamente, as moléculas ficarão mais agitadas com o aumento da temperatura. Assim,
quanto maior a temperatura, maior a pressão em uma substância gasosa. Quando vamos medir a pressão, utilizamos as unidades de pressão. Atmosfera, representada por atm, ou centímetro de mercúrio, representado por cmHg, com H maiúsculo. E ainda milímetro de mercúrio, representado por mmHg. Destas três, a mais importante e mais utilizada é a atmosfera. É importante que você conheça a relação entre estas unidades. O milímetro de mercúrio também pode ser considerado como 1 torricelli. 1 atmosfera é igual a 1 kPa. Vamos dar uma olhada agora nas unidades de volume. Você sabe que volume é o espaço ocupado por um gás. O volume é uma característica que você já domina, você já conhece há muito tempo, você lida com isso no seu dia a dia. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade do volume é o metro cúbico. Você deve estar lembrando agora de quando você fala do volume da caixa d'água, é dado em metros cúbicos. Porque quando a gente fala em metro cúbico, a gente está falando já de 1000 litros. Então, para quando o volume é grande, é melhor falar em metro cúbico. 1 litro equivale a 1000 ml. E o ml equivale ao centímetro cúbico. É muito importante que você faça esta anotação e que você tenha este conhecimento sempre que vai lidar com cálculos de volume. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. A temperatura, tão importante temperatura. São as várias escalas termométricas diferentes. Você não precisa conhecer todas as escalas, mas é fundamental que você saiba que a escala considerada a escala absoluta é a escala Kelvin. Quando uma temperatura é dada na escala Kelvin, será utilizado o símbolo K maiúsculo. Veja, é uma escala absoluta, porque nesta escala não existe temperatura negativa. A menor temperatura que existe é aqui indicada como 0 Kelvin. No dia a dia, no Brasil, utilizamos a escala Celsius. Você está acostumado a ver temperatura dada em graus Celsius. A relação entre estas duas escalas é T maiúsculo, que representa a temperatura absoluta em Kelvin, é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. É muito importante que você saiba o que significa a sigla CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Isso é fundamental no estudo dos gases. O que são as condições normais? É quando você está na pressão de 1 atmosfera e na temperatura de 273 Kelvin, o que equivale a 0 graus Celsius. Já as condições chamadas ambientes é quando a pressão está em 1 atmosfera e a temperatura está em 298 Kelvin. E também o volume molar. Olha só, volume molar é porque é volume de 1 mol, não tem segredo. Se você já sabe o que é 1 mol, que é quando você tem aquele pacote com 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás, então olha só, isso tem um volume, e esse é o volume molar. O volume molar para qualquer gás, desde que ele esteja na CNTP,
vale 22,4 litros. Então você pode pegar qualquer substância no estado gasoso e se você tiver 1 mol desta substância, o volume disso será 22,4 litros. Uma equação muito importante no estudo dos gases é a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. PV igual a nRT. Veja que número de mols é representado aqui por N. R é a constante dos gases, que é um valor fixo. E o que vai ser colocado por você aqui? A pressão, o volume e a temperatura, de acordo com as unidades. Então, nesta equação, você deverá colocar os valores de pressão, volume, número de mols e temperatura. De acordo com as unidades que você estiver utilizando para pressão e temperatura, o R será diferente. Vamos agora para os exercícios. Primeiro exercício. Uma amostra de oxigênio encontra-se a 30 graus Celsius. Qual a sua temperatura na escala Kelvin? Lembre-se, a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Eu represento aqui temperatura Kelvin por T maiúsculo e temperatura em graus Celsius por C maiúsculo. Portanto, se nossa temperatura é de 30 graus Celsius, basta fazer a soma. Isso nos dá 303 Kelvin. Resposta letra D. Vamos a um segundo exercício. Uma amostra de oxigênio gasoso encontra-se a uma temperatura de 100 Kelvin, pressão de 5 atmosferas e volume de 10 litros. Determine a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de oxigênio nessa amostra. Olha só, o R ele vale 0,082 com esta unidade que você vê aqui do lado. Tá? O R, a unidade dele é litro vezes atmosfera dividido por mol vezes Kelvin. Você não precisa se preocupar com esta unidade, se preocupe agora com os valores. Vamos colocar os valores na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. A nossa pressão é de 5 atmosferas, volume de 10 litros e a temperatura de 100 Kelvin. Quando a pressão é dada em atmosfera, o valor de R é 0,082. Por isso colocamos aqui a constante sendo 0,082. O volume é de 10 litros e a temperatura de 100 Kelvin. Resolvendo esta equação, ficamos com 50 igual a n vezes 8,2, o que nos dá um número de mols igual a 6,1. Temos 6,1 mol de oxigênio nesta amostra. Resposta letra C. Então, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula.